Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Irmãos, nós trouxemos uma mensagem hoje muito importante, que nós, claro, nós devemos vivê-la todos os dias das nossas vidas, enquanto aqui nós estivermos. Ela fala sobre a salvação. O texto base para essa mensagem está em Mateus 7, versículo 13 a 14. 13 e 14. A salvação, muitos acham que a têm. Muitos não acreditam que vão ter. E muitos acham que é difícil. Outros acham que é fácil. Então nós precisamos entender o que é realmente uma pessoa ser salva, como que ela age, de que maneira, porque a salvação é o único objetivo que nós temos de estar aqui hoje. O Senhor nos chamou para nos salvar do mundo, tirar as nossas vidas da condenação eterna, e para que nós tenhamos uma vida eterna, mas com Ele, participando do reino de Deus. Só que não é assim como muitos acham. A coisa é um pouco mais estreita, né? A coisa é mais santa do que parece. Mas hoje nós estamos vendo aí muitas coisas erradas sendo pregadas. É tipo assim, né? Se você pegar um desvio numa estrada e não voltar, irmãos, daqui a pouco você está em outro país, se você não conhecer. E muita gente já estão vivendo um outro evangelho, que não tem nada a ver com aquele que está na palavra de Deus. Que se você for confrontar o evangelho deles com a palavra de Deus, vocês vão ver que chega uma hora que não tem como explicar certas coisas que eles pensam, certas atitudes que eles tomam. E aqui diz em Mateus 7, versículo 13 o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos, vou repetir, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita, vou repetir, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Vou repetir, são poucos os que a encontram. Então Jesus, ele foi bem sincero, Jesus foi bem claro conosco a respeito daqueles que vão realmente ter a vida eterna, a vida eterna. Ou seja, o caminho, ele é estreito, bem estreito. Bota estreito nisso. A porta é bem estreita. Bota estreita nisso. Estou até fazendo regime para eu passar. Precisamos entender isso. Hoje o evangelho que nós estamos vendo aí é um evangelho sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com o evangelho, com o evangelismo, com salvação, com libertação, né? Hoje é um evangelho meio parecido com um clube, um grupo social, aonde dão glória a Deus, um tal de aleluia, e as pessoas acham que elas são salvas porque elas entram numa congregação, porque elas fazem parte de uma igreja, porque ela frequenta a igreja talvez uma vez por semana, né? Tem pessoas que têm igreja do lado, né? Hoje aqui na cidade. Vocês já repararam que o mês tem 4 semanas, às vezes tem 5, né? Nós temos 30 dias, 31 dias, e tem pessoas que só vêm 4 dias na igreja. Tem gente que só vem na Santa Ceia. Tem gente que não vem na Santa Ceia. Não vem na Santa Ceia. Aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, e eu não ressuscitarei no último dia. Então, o evangelho que nós temos visto hoje ser pregado, a maioria hoje, a grande maioria, é um evangelho sem compromisso, que não se precisa mudar. Você não precisa mudar.
É só ir para a igreja, aceitar Jesus, passar pelo batismo, você já é um cidadão do reino de Deus. Mas só que Jesus falou, não, Jesus é a porta, é ou não é? Ele é essa porta. Só que ele falou, para você passar por essa porta, ela é muito estreita. E são poucos que conseguem, não são muitos. A palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos, irmãos. São poucos. Porque para você realmente ser salvo, não adianta você ter dons, nós vamos ver. Não adianta você ser usado por Deus, que isso não quer dizer que você é salvo. A coisa é muito mais profunda que parece ser. A religião estragou o evangelho do reino. Por isso que o Senhor diz, pregue o evangelho do reino. O reino de Deus tem um preço, e o preço é a porta. Se você não entrar pela porta, e Jesus falou, eu sou a porta. E quem é Jesus? A palavra de Deus. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Muitos acham que foram justificados pela graça, né? Que a graça agora substituiu Jesus. Ninguém é mais salvo por Jesus. Jesus não salva mais ninguém. Só a graça de Deus salva as pessoas, né? Eles não entendem o que é a graça de Deus. Abre lá Tito capítulo 2, versículo 11. Eu tenho falado sempre, gravado esse versículo, para que as pessoas venham entender o que é a graça de Deus. Então, muitos acham que foram justificados pela graça e entrarão no reino, independente do que fizerem. Você é salvo pela graça, independente do que você fizer, você vai entrar no céu, porque a graça de Deus vai te salvar. Só que Jesus falou, não, precisa entrar pela porta. Eu sou a porta. A graça de Deus é aquilo que é dado, é um nome que se é dado por aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a cura, Ele nos deu a libertação. Então, tudo isso que Ele nos deu, mesmo nós não merecendo, chama-se graça de Deus. Então, tudo aquilo de bom que Jesus conquistou na cruz para nós, mesmo que nós não merecíamos e não merecemos até hoje. Então, tudo isso que Jesus pagou o preço para conquistar para nós, é chamado graça de Deus. Então, as pessoas acham que a graça de Deus salva. Ela salva, tem a salvação. Mas também tem cura, tem libertação, né? Tem remissão de pecado. Poxa vida, irmãos, o principal é você poder remir os seus pecados. Porque sem remissão de pecado, não há salvação. Se o teu pecado não for remido, ou seja, não for perdoado, não temos salvação. Porque ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Isso é fato. A graça de Deus não vai passar a mão na sua cabeça e dizer, meu filho, pode fazer o que você quiser, porque você aceitou a Jesus, agora a graça de Deus está sobre a sua vida, e você agora não precisa nem mais crer em Jesus. Você não precisa mais de Jesus, porque a graça de Deus, ela te salva. É isso que estão pregando. É isso que estão falando. Inclusive, até coloquei no nosso WhatsApp, grupo, né? Um videozinho lá daquele cantor Fernandinho, ele está falando sobre isso. E hoje, infelizmente, até pregadores, a maioria são pregadores que ensinam esse tipo de graça barata. Não, a graça tem um preço. A graça não é de graça, ela tem um preço, e o preço é a porta. Se você não entrar pela porta, a graça não manifestará a seu favor. Temos direito, olha lá. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Isso é fato. O que Jesus fez na cruz foi por todos. E tudo que Ele conquistou para nós na cruz, tudo que Ele fez, é a graça de Deus. E quem entrar pela porta terá direito à salvação. Porém, a graça de Deus, ela nos faz, para que nós tenhamos direito, ela nos pede isso. O quê? Versículo 12.
ela quem? A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, tudo que é errado, tudo que é pecado, e as paixões mundanas, e também a graça, ela nos faz, né, nos pede, essas paixões mundanas, e a viver, ela nos pede para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, a graça de Deus, ela nos dá uma condição para que a gente possa ter direito a ela. Claro que é pela graça que nós somos salvos, por tudo aquilo que Jesus, mas Jesus falou, se vocês não entrarem, essa aqui é a porta. Para eu ter direito à graça de Deus, eu preciso entrar pela porta. Só que Jesus falou, essa porta, ela é apertada, ela é muito justa, e são muitos que não vão conseguir entrar por essa porta. Irmãos, a palavra de Deus, essa palavra, ela está sendo pregada para o crente, viu? Ela não é para o pessoal do mundo, porque o mundo não tem salvação. A palavra de Deus era dirigida aos judeus. Jesus só pregou para os judeus. Depois Paulo veio e pregou para os gentios que se convertiam. Eles eram convertidos, Paulo pregava, João pregava, todos os discípulos começaram a pregar, mas a palavra era direcionada àqueles que queriam Jesus. Quem não queria, saia fora. Então, quando o Senhor falava, quando Paulo pregava, havia várias igrejas, né? E ele pregava ensinando, ele via lá os problemas que tinham nas igrejas e mandavam cartas, né? Ele mandava cartas para que aquela igreja viesse a ser, né, restaurada, corrigida naquilo que eles estavam fazendo de errado. Agora presta atenção, somente pela porta estreita é que seremos conduzidos à salvação. Somente quando o cristão de coração arrependido desiste da sua vida antiga que será salvo. 2 Timóteo 2,19. Então, não é apenas aceitar, você tem que desistir da sua vida antiga. A sua visão, eu tinha uma vida antigamente, eu tinha uma vontade, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de ser, né? Eu queria ser algo que eu queria ser político, até me envolvi, né? Tive alguns anos de aprendizado, porém, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu queria fazer de bom para as pessoas, não era a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz, muitos são os desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o desígnio de Deus para a sua vida, é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes a pessoa ela fica batendo cabeça por aí, não consegue chegar a lugar nenhum, porque ela está buscando aquilo que ela acha que é certo para ela, mas a pessoa não consegue enxergar aquilo que Deus quer para ela. Cada um de nós nascemos com um desígnio, irmãos, e nós precisamos ouvir Deus. Deus te criou, talvez é aquilo que você menos gosta, é o que você tem que ser, é aquilo que você detesta de fazer, é o que você vai ter que fazer. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus, eu falava mal de pastor, falava que pastor era tudo ladrão, e onde eu vim parar? Era tipo um Paulo. Então aquilo que eu mais detestava, aquilo que eu não suportava, aquilo que eu não aceitava, era aquilo que eu tinha que buscar. Às vezes o teu caso pode ser esse. Não estamos aqui para fazer aquilo que a gente quer. Jesus falou, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a nossa. E se fizermos a vontade de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas lhe serão apresentadas, serão acrescentadas. Você não vai precisar, irmãos, se esforçar tanto para fazer tantas coisas. As coisas lhe serão acrescentadas. As portas, elas virão, elas serão abertas para você.
Deus vai te conduzindo pelo caminho correto. Então aqui em 2 Timóteo, capítulo 2:19, diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Então, Deus, ele tem um fundamento, ele tem um propósito. Isso está selado, não vai mudar. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus criou, quando Deus mandou nós aqui para a terra, Ele falou, ó, você vai ser isso, você vai passar por isso, você vai conseguir isso. Isso não vai mudar. Agora, só que Ele também te deu um livre-arbítrio. Agora vai depender das tuas escolhas. Vai depender das suas atitudes. Vai depender daquilo a quem você estará dando ouvido. Porque o diabo, ele tem falado muito com as pessoas. Falou com Adão, falou com a Eva, falou com Jesus, não vai falar com você. Nem tudo aquilo que parece bom é bom. Tem um versículo, acho que é em Provérbios, que diz que tem coisas que ao homem parecem ser boas, mas o final é destruição. É destruição. O nosso caminho, a nossa vida tem que estar alicerçada naquilo que Deus colocou para nós. Voltando aqui. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Irmãos, Deus sabe quem é aquele que é dele e quem não é dele. Deus sabe. Pode ficar sossegado. Só que Ele falou, quem quer confessar o nome, quem quer andar com Deus, precisa se afastar da iniquidade. A iniquidade vai levar muita gente, ninguém vai entrar no céu na iniquidade. Iniquidade é algo muito sério na vida das pessoas hoje. A iniquidade é que faz você pecar. A iniquidade é que faz você não temer a Deus. A iniquidade é que faz você não dar ouvido a Deus. A iniquidade é que faz você escolher coisas erradas. Porque apesar de aparecer, né, às vezes parece bom aos teus olhos, mas não é bom aos olhos de Deus. A iniquidade, ela te cega. Lá em Isaías 59, versículo 1, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a iniquidade, ela separa você de Deus. Não adianta, irmãos, ninguém vai andar com Deus se a iniquidade deixar. Ela não deixa você andar com Deus. A iniquidade te afasta de Deus. E é por isso que muitas pessoas acham que estão com Deus, sendo que têm iniquidade, sendo que têm manifestado a iniquidade. E é uma das coisas que faz com que as pessoas se afastam de Deus, é essa tal da iniquidade. A iniquidade são atitudes, a iniquidade são pensamentos malignos, a iniquidade é uma sujeira espiritual que está dentro de nós, que nos afasta, que nos faz pecar, que não nos faz entender a palavra, que não nos deixa ouvir a voz do Senhor. Muita gente não ouve a voz do Senhor. Quantas pessoas procuram ouvir a voz do homem e não ouvem a voz do Senhor? Olha isso aqui. E os vossos pecados, já é outra coisa. Iniquidade é uma coisa e o pecado é outra coisa. Encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a pessoa, através da iniquidade, ela vai pecar. E a iniquidade te afasta de Deus. E o pecado, quando você o pratica, vai fazer com que você fique aquele período sem Deus te ouvir. Então a pessoa que está no pecado, praticando o pecado, Deus não ouve ela naquele momento. Está lá em João capítulo 9 também, que Deus não ouve a pecadores, mas sim aqueles que fazem a vontade dele. Romanos 10:10. Aliás, Mateus 7:22, desculpa, Mateus 7:22.
Irmão, sem a remoção da iniquidade, não haverá salvação em nós. Se não removermos a iniquidade, não haverá salvação em nós. Preste atenção. Se você não remover a iniquidade te afasta de Deus. Não haverá salvação. O próprio Jesus disse isso. Vamos ver? Muitos me dirão naquele dia, haverá o dia do julgamento, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então veja, muitos vão chegar lá, eu manifestei o dom do Espírito Santo. Milagres, dom do Espírito Santo. Profecia, dom do Espírito Santo. Veja, irmão, os dons não te dão salvação. Deus, quando Ele quer usar, Ele usa até uma mula para falar com você. Se Ele quiser, a Bíblia diz, Ele faz as pedras pregarem a palavra de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Não são os nossos dons, a nossa eloquência de saber pregar, de falar bonito, de dar bons sermões, que vai nos levar à salvação. Não é fazer com que um paralítico ande, que um cego enxergue, que vai nos levar. Os dons não nos dão, né, a condição, não nos dão uma passagem para o reino de Deus. Olha o que Jesus fala aqui. Próximo. Então eu lhes direi claramente. Põe uma outra tradução, filho. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o que, irmãos? A iniquidade. É Jesus que está falando. Não adianta você ter expulsado o demônio, profetizado, feito sinais e maravilhas, se a iniquidade estiver em você. Porque a iniquidade nos afasta de... Tanto é que ele fala, eu nunca te conheci. Ah, mas aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela tinha a fé dela. E ela disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Foi curado. Mas Jesus disse naquele momento, quem eu curei? Eu senti sair virtude de mim, mas quem eu curei? Veja, ele havia curado, mas não a conhecia. Não conhecia a pessoa a quem ele tinha acabado de curar. Só depois que ela veio, se prostrou diante dele, contou toda a verdade, que Jesus a conheceu. Os 10 leprosos, 10 foram curados, mas só um voltou. Jesus só conheceu um. E os outros 9 foram curados? Foram. Mas Jesus não conheceu os outros 9, porque eles foram embora. Eles não vieram, porque eles ficavam de longe, né? Jesus não teve uma intimidade com ele. Assim também são muitas pessoas. Hoje as pessoas vão atrás de dons. Hoje as pessoas vão atrás de profetada. Acham que aquelas pessoas são de Deus. Muitas hoje não têm entendido a respeito da iniquidade. Se não tirarmos a iniquidade de nós, nós não seremos salvos. Por causa da iniquidade, essas pessoas não foram salvas. Por causa da iniquidade, mesmo elas praticando, fazendo sinais e maravilhas, elas não conseguiram a salvação. A porta é estreita. Imagine esse povo que está vivendo do jeito que estão vivendo aí, crentaiado. Pessoas que se dizem crentes, mas não largam o mundo. Nós vamos ver daqui a pouco isso daí. Romanos 10:10. As decisões da nossa vida somente poderão ser tomadas com o coração quebrantado em Deus. Olha aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O povo usa muito isso daqui. Se você confessar Jesus, você já é salvo. E a iniquidade? E a iniquidade?
Sem arrependimento não há salvação. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. A coisa é muito mais estreita, irmãos, que as pessoas precisam, que é muito mais estreita do que eles pensam. As pessoas hoje se preocupam muito com coisas, se preocupam com a bênção, com o dinheiro, com o emprego, com a vida sentimental, e acha que isso... E a tua salvação? Uma pessoa que só se preocupa com essas coisas, ela não é salva. Porque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Se não está tendo algo na tua vida, é porque a iniquidade não está deixando. Se você não tem alcançado alguma... Porque o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quanto você tem pedido e não tem conseguido? É a iniquidade. Ela que não deixa você ter. Ela que não deixa você conseguir. E é ela que não vai deixar você ser salvo. Mas, veja como Deus é bom. Ele está te mostrando. Ah, mas eu oro, eu não consigo isso. Ah, eu estou lutando. Ele está falando da iniquidade. Ele está te mostrando o que está de errado na sua vida. Tem uma iniquidade aí, que você precisa tirar da sua vida. Que se você continuar com ela, ela vai impedir de você chegar até o reino de Deus. É ela que está impedindo de você ser feliz. É ela que está impedindo de você não alcançar o que você quer. A vida do crente, irmãos, ela não é um... A vida do crente é assim, degrau por degrau. Esse negócio que você vê na televisão aí, depois que eu fui para a igreja, eu fiquei milionário, tudo mentira. Deve ter roubado, porque não é assim. Milagre existe, mas a não ser que ganhou na loteria. E crente está longe disso. Então, irmãos, a pessoa que quer ser salva, ela precisa abrir os olhos agora, a partir de agora, e pensar seriamente sobre a iniquidade que está na sua vida. A iniquidade, ela vai tirar a sua salvação. O Senhor Jesus disse, não importa os dons que você está aí, pastores, obreiros, profetas, estão manifestando aí. Porque se a iniquidade, se Deus está te mostrando uma dificuldade na sua vida, é porque a iniquidade está aprisionando você. E você precisa lutar contra ela. Existe uma legalidade. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar da iniquidade. Não está lá em Isaías 53? Põe lá, Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, veja, já levou. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas, o quê? Transgressões é pecado, iniquidade também. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, Ele morreu para quebrar a iniquidade. Então Ele já quebrou? Não. Ele nos deu o direito a quebrar agora. Nós não tínhamos condições de quebrar. Só Jesus, Ele nos deu a salvação. Nós não tínhamos condições de ser salvos. Então, a partir do momento que Jesus morreu, agora quem crê nele, né, quem se esforçar, quem entrar pela porta estreita, vai ser salvo. Muitos são chamados. Irmão, o céu não é tão grande, né? A Nova Jerusalém, ela não é tão grande, não. Mais ou menos, sabe qual é o tamanho da Nova Jerusalém? Mais ou menos do tamanho do estado de Minas Gerais. Se você for lá ver em Apocalipse. Olha que já morreu gente para dedéu até hoje, hein? Morreu gente, hein? E Jesus foi pregar lá no inferno. Muita gente aceitou Jesus lá. Apesar que tem alguns que questionam, mas eu creio que ele foi lá pregar para Abraão, para Moisés, todos que estavam lá. Talvez até Adão e Eva
arrependeram e nós vamos encontrar com eles lá. Veja, desde a criação do mundo, quantas pessoas já morreram e quantas pessoas aceitaram Jesus. Quantos já, imagine hoje como que está. A palavra do Senhor diz: o amor de muitos esfriaria pela multiplicação da iniquidade. Então hoje o amor, o que é o amor? A vontade, né? O desejo, a coragem de obedecer a palavra de Deus. Ah lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje o amor do povo de Deus está frio, irmãos. As pessoas não têm mais coragem de obedecer. Aqueles que me amam, está lá em João 14, são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Hoje as pessoas não querem, não, a graça me salvou e vou fazer o que quiser. Não, a porta é estreita, irmãos. Ninguém vai entrar no céu se não for através da porta. A porta ela é estreita. Voltando aqui. 1 de João, capítulo 8 e 10. Não podemos dizer eu creio em Deus e fazer tudo o que nós queremos. Ah, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus, então agora eu posso fazer. Hoje está um tal, irmãos, de gente ser de Jesus, né? Eu não vou ficar dando nome porque eu estou na internet aqui, mas pessoas de outro, vamos dizer assim, do terceiro sexo, se batizando, pastor se batizando essas pessoas, cantores do mundo, cantando música gospel. É música gospel, não é louvor, não é adoração. E as pessoas, esses são os infiltrados dentro da igreja, e tem os pastores que estão permitindo isso, porque eles não pregam a palavra de Deus, eles não ensinam que a porta é estreita. E nós vemos, né, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista no YouTube de um pastor muito conhecido no nosso país, né, entrevistando o irmão do Zezé de Camargo, lá o tal do Luciano. Diz ele que se converteu, que vai gravar agora um CD gospel. E o pastor falou: vem lançar aqui na minha igreja. Até aí tudo bem, né? Só que você vai deixar a tua vida secular com o teu irmão? Não. Bom, uma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Uma boca não pode adorar Satanás e adorar a Deus. Não pode cantar música de corno, de adultério, de fornicação, de segunda intenção, e depois dizer que aquela boca vai adorar a Deus. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Ou você segue a Deus, ou você segue o diabo. O reino dividido não subsistirá. Não existe a pessoa de Deus, pessoa de diabo. Não existe pessoas que cantam no mundo e cantam para Deus. Não existe isso. Não existe um pastor que é do mundo, né? Não existe um crente que é do mundo e um crente que é de Deus. Não nos dá, a palavra de Deus não nos dá essa margem, não nos dá essa permissão. Você quer ser salvo? A porta é estreita, tem um preço. Jesus falou: vocês querem me seguir? Então carregue a sua cruz. Eu carreguei a minha, vocês vão ter que carregar a sua. E olha o que diz aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Veja que ele está falando de pecado. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, claro, nós não podemos ser hipócritas, dizer que nós não pecamos. Todos nós pecamos. Versículo até 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então todos nós pecamos. Mas nós podemos nos arrepender. E quem que se arrepende não pratica mais aquelas coisas. Mas eles estão tentando achar na Bíblia, né, justificativa para pecar. Não, porque o fulano pecou, eu também posso pecar. Não, porque Moisés, não, porque... Não, irmão, o que Jesus fez? Olha para Jesus, irmãos. Não olha para o Paulo. Não olha para o João. Eles eram pecadores, negaram Jesus.
Eles não conseguiram expulsar um demônio do menino que estava lá rolando. Jesus falou, ó, vocês têm que orar muito e jejuar muito para vocês conseguirem. Vocês têm problemas ainda. Ô gente incrédula, até quando que eu vou estar com vocês, cabeções? Jesus deu maneira, Jesus estava chateado. Bom, vocês venham fazendo tudo, vocês venham andando, vocês venham expulsando demônio. Vem um menino desse aí, vocês não conseguiram expulsar esse demoninho aí. Mas por que a gente não conseguiu, mestre? Porque vocês têm pecado, vocês têm iniquidade. Vocês precisam jejuar. Assistam a mensagem. Tem uma mensagem minha que fala, uma mensagem importante. Uma mensagem importante. Assista lá, vocês vão entender por que Pedro e João, os discípulos lá, não conseguiram expulsar o demônio. Tinha legalidade na vida deles. Se você tem legalidade, tem iniquidade, você não consegue. E esse jejum de Isaías 58 é o jejum que quebra essas iniquidades. E se você não conseguir sozinho, você precisa de uma ajuda, irmãos. Você precisa ser ministrado por alguém que está capacitado, que conhece o que é iniquidade. E muitas vezes a pessoa não tem essa pessoa, não conhece, não acha, e acha que vai ser salvo. Veja o que a palavra de Deus diz, irmãos. Não é o que eu acho, não é o que os outros falam, mas o que a palavra de Deus diz. Abandonar o antigo estilo de vida pecaminoso. É isso que nós temos que fazer. 1 de João agora, capítulo 3, versículos 6 a 10. Presta atenção. A iniquidade e a justiça são opostas. Eu não vou pregar isso, porque eu tenho algumas mensagens que falam da justiça no reino de Deus. Vocês podem pegar lá no nosso YouTube, lá tem mensagem. Irmãos, por isso que o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. O que é justiça? Iniquidade são opostos. Então, para eu buscar a justiça de Deus, eu tenho que destruir a iniquidade. Sem destruição de iniquidade, eu não tenho justiça, porque a iniquidade não deixa Deus fazer justiça na sua vida. Você não consegue alcançar algo na sua vida. Tem uma área da sua vida que você não consegue crescer. Tem algumas áreas, talvez, na sua vida que você não consegue enxergar, não consegue prosperar. E tudo que você faz dá errado. Começa bem, tem gente que aborta as coisas no meio do caminho. Começa aquelas coisas, daqui a pouco no meio do caminho aborta. Não consegue ir, porque vem tantos problemas, ela não tem fé para alcançar aquilo, ela não está preparada para vencer. Então ela tem um problema de aborto na vida dela. Isso veio do passado. Tudo que ela quer fazer, ela não consegue. Tudo que ela vai fazer pela metade. Tem problemas, irmãos, que precisam ser quebrados. Precisa ser solucionado, é a iniquidade. Aqui diz o seguinte, qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Aí vocês podem entender, né? Agora mesmo, o João disse, que aquele que disser que não peca, está mentindo. E está dizendo que Deus é mentiroso. Agora o próprio João diz o seguinte, qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu e nem o conheceu. Veja, não está dizendo que peca, que permanece no pecado. Todos nós pecamos. Mas tem pessoas que permanecem no pecado e não está preocupado. E continua no pecado, no erro, e acha que não está certo. Ou seja, não está com ele. E nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do pecado. Mais um. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Existe uma semente dentro da pessoa chamada Espírito Santo. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça,
e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amar o seu irmão não é sentimento, irmãos. Amar o seu irmão é levar o evangelho para as pessoas. Que adianta você amar sentimento? Que adianta você financiar? Que adianta você pagar conta? Que adianta você pagar remédio? Que adianta você ter sentimento se a pessoa continua no pecado e vai para o inferno? Que adianta você tratar bem teu pai, tua mãe, tratar teus parentes, tratar teus amigos bem, se eles vão para o inferno? Que adianta eles gostarem de você, te amar, achar você a pessoa mais incrível do mundo, se eles vão para o inferno? Você falhou como crente. Não adianta você achar que a nossa missão é levar as pessoas à salvação, irmãos. Não foi para outra coisa que Deus nos chamou. É a salvação. Esse mundo aqui vai acabar. Já começou, hein? A coisa vai piorar aí. Esse mundo vai acabar, irmãos. Isso aqui vai ser destruído. A noiva vai subir, vai ficar aqui só os rebeldes. Eu vi um post de um cara o cara é famoso, se diz crente. E colocou aquela imagem do povo sendo arrebatado. Aí ele falou, imagine quando nenhum cristão tiver mais na terra. Como que vai ser a terra sem nenhum cristão? Até parece que vai ser daquele jeito. Muitos são chamados, poucos vão ser escolhidos. Irmão, Jesus falou, vocês querem saber quem vai ser salvo? Olha na época de Noé. Jesus falou. Quantos foram salvos? Só a família do Noé. O dia que Jesus voltar. Vocês querem saber como que vai ser a salvação? Olha em Sodoma e Gomorra. Jesus mandou olhar. Vai ser mais ou menos parecido. Vai ter uma destruição total. Mas só uma família foi salva. E a mulher no meio do caminho ainda perdeu. Muitos vão perder a salvação nos últimos dias, irmãos. Porque a pressão vai ser grande. Já está tendo. Mas a pressão que nós estamos recebendo agora não chega nem perto do que vai acontecer daqui a uns tempos. A grande tribulação está começando. E nós estamos já vivendo ela. Já estamos vivendo. A coisa está estreitando de uma forma, até 2030 o mundo vai mudar radicalmente do que é hoje. Radicalmente. Isso é uma proposta. Então nós temos que estar orando. Mas por que? Se vai ter que acontecer, porque temos que orar, irmãos, porque tem gente que precisa ser salva. Nós vamos ter que buscar, levar as pessoas à salvação. Eu não sei quem que Deus escolheu, quem que vai ser escolhido, quem está disposto a pagar o preço, mas a minha missão é pregar o Evangelho. Quantos vão, não sei quantos aqui vão ser salvos. Não sei. Eu sei da minha vida, não sei da minha filha, não sei da minha esposa. Eu não sei da vida de vocês, não sei como que vocês são, não sei como que é a cabeça de vocês. Eu não sei o que vocês fazem no secreto, só o Espírito Santo sabe. Mas eu tenho como obrigação de pregar o Evangelho a toda a criatura. E quem crê e for batizado, quem crê primeiro, não adianta ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas primeiro você tem que crer, irmãos. Se você não crê, não adianta se batizar. E a maioria se batizaram para mudar de vida, para melhorar de vida, para ver se Deus abençoava a vida dela. Foi a pior besteira que você fez na vida. Nós não batizamos porque nós queremos melhorar de vida. A quem é muito dado será mais o quê? Cobrado. Nós nos batizamos para sermos salvos, porque nós cremos. E quando nós cremos, nós temos que mudar de vida, mudar o nosso caminho. Olha isso aqui. Então a iniquidade, ela é oposta da justiça. 1 de João 5,18. A semente divina, que nem eu disse, o Espírito Santo está no nosso coração. Não deixe o diabo lhe tocar, irmãos. O diabo é aquelas vozes que você ouve. O diabo vai falar com você. Ele vai te enganar. Ele vai vir vestido de anjo de luz. Quarta-feira eu dei uma mensagem aqui, eu gravei sobre discernimento. Vai sair daqui umas 3 semanas, mas agora quando eu colocar essa daqui, ela já saiu. Então, essa mensagem,
ela fala muito conosco. Você tem que provar se aquilo que você está ouvindo é de Deus. Luz não mistura com trevas, não dá certo, não dá sociedade, não adianta. O teu problema não está na cidade que você mora, o problema está dentro de você. Aonde você for, o demônio vai com você, a iniquidade vai com você, não vai dar certo. Você precisa se livrar do mal agora, para que Deus possa mostrar para você a verdade. Você está separado de Deus. Tem área das nossas vidas que nós não, aonde tem iniquidade, nós estamos separados de Deus. E quem vai falar com você é o diabo. E ele vai pintar um quadro muito bonito para você quebrar a cara, para você ser destruído, porque ele vem vestido de anjo de luz. A Bíblia diz: provai se o Espírito é de Deus. Eu dei como exemplo a mensagem de Gideão. O Gideão, irmãos, assista essa mensagem. Eu nem sei qual foi o título que eu coloquei. O discernimento. Foi isso, né? O discernimento? Não. O discernimento da alma? Não, a mensagem que eu gravei quarta-feira. Discernimento. É isso aí. Irmãos, Gideão, a primeira coisa que ele salvou foi a família dele. Não adianta você entrar em negócio, não adianta você entrar em batalha, se a tua família não está salva. O inimigo vai entrar por lá. Deus falou: a primeira coisa, você tem que salvar a tua família, tua casa. Ali, o cabeça, o sacerdote. A primeira coisa que ele fez foi no pai dele. O pai dele era adorador de Baal. Quando o sacerdote não é convertido, irmão, não adianta, não vai dar certo. O sacerdote precisa se converter. Ele é um telhado de vidro, tem uma brecha grande. Qualquer pedra estoura e quebra. Então, cuidado. Ouça o que a palavra de Deus diz. Essa mensagem vai sair daqui uns dias aí. Por exemplo, aqui que está assistindo agora já assistiram. Vamos lá, voltando aqui. 1 de João 5,18 eu já li, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquela área em que você tirou a iniquidade, o maligno nunca mais vai tocar ali, porque aquele lugar, aquela área tem Jesus. Agora, aquela área que ainda tem iniquidade, o diabo está te aprisionando, e ele vai aprontar um monte de coisa na tua vida, porque tem legalidade. E de vez em quando ele tira o pé do acelerador, parece que está dando tudo certo, daqui a pouco, plá. Aí daqui a pouco, plá. Ai, Deus, por que Deus? É porque tira a iniquidade, irmãos. Porque aonde nós quebramos a iniquidade, o maligno não vai mais tocar. Não vai tocar. E todos nós temos iniquidade. Agora você tem que identificar e quebrar isso daí. A conversão de Paulo, presta atenção, Atos 26, 16 a 18. Converter é mudar a direção. Converta à esquerda, converta à direita. Então, converter é mudar a direção. A direção que você tinha, você vai ter que mudar essa direção. Porque Deus nos manda para uma outra direção. Olha como que Paulo, quando Deus chama Paulo, fala: Paulo, agora eu vou mudar a sua vida. Ó, o que eu vou fazer na sua vida agora, Paulo? Mas levanta-te. Ele teve aquela experiência, né? Caiu no chão do cavalo. Tem gente que fala que ele caiu do cavalo. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto. Por que ele apareceu para Paulo? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquela pelas quais te aparecerei ainda. Então Deus já falou: ó, eu estou te chamando para você ser o meu ministro, ser a minha testemunha de que eu existo, né? E isso ele está falando para todos nós também, viu? Livrando-te deste povo e dos gentios. Esse povo aqui era o próprio povo dele, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos. Olha aí, Deus nos chamou para isso. E das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Irmão, sem remissão de pecado não há salvação. E herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Mais um. Não, até o 18. Então, o Senhor chama Paulo para isso. Deus chamou você também, a mim, para isso. Ah, mas Ele não me chamou para ser um pastor. Tudo bem, pode ser que você não tenha chamado para ser um pastor, mas pregador do Evangelho você tem que ser 24 horas. Até em sonho você tem que pregar. Eu prego em sonho. De vez em quando estou pregando umas multidões. De vez em quando eu vou visitar umas igrejas, tudo em sonho. Tem que pregar. Nós temos que pregar o Evangelho. E esse mundo, deixa que Deus te dá todas as coisas que você precisa. Não vai faltar nada para você. Deus vai abrir portas onde você nem imagina. Mas qual que é o teu trabalho, qual que é a sua intenção? Tudo que você faz tem que ser para o reino de Deus. Ah, não, eu trabalho para me comer, então você não faz parte do reino de Deus. Eu trabalho para o reino de Deus. Eu trabalho porque eu preciso ganhar, claro, para viver neste mundo, mas também patrocinar a obra de Deus. Deus me chamou para isso. Todos que se dizem ser salvos, realmente são. O Evangelho do Reino é o autêntico poder de Deus. O que ele acontece quando eu tenho o Evangelho do Reino, quando eu ando no Evangelho do Reino? Ele nos liberta de um estilo de vida carnal, pecaminoso e vazio. Então ele vai nos libertar. Ah, eu me sinto vazio. Ah, eu me sinto triste. Irmão, você não está no Evangelho do Reino. Tem uma área da sua vida que o inimigo está dominando. Porque todo mundo que está com Jesus está feliz. Ele não está preocupado com o mundo, se está em guerra, se está passando fome, se tem vírus, se não tem vírus. Porque ele faz parte do reino de Deus. E ele é feliz porque ele sente Deus dentro dele. E o Espírito Santo, imagine Paulo pregando aquele gente, levando surra, sendo preso, passando por tanta dificuldade, e ele era feliz. Olha, eu sei ser rico, sei ser pobre, para mim tanto faz. Irmão. Esse mundo para mim, irmãos, morreu. E tem gente que está preocupado com este mundo, está esquecendo de ser salvo. Quando você é salvo, você é tão feliz, você é tão satisfeito dentro de você, você tem uma satisfação dentro de você, independente da coisa que você tem, independente de onde você mora, independente do que você tem, independente do carro, da casa, independente do dinheiro que você ganha, você é tão feliz quando você é salvo, porque a semente está dentro de você. E nos faz ver coisas na palavra que nunca vimos antes. Você começa a ler a Bíblia, meu Deus, você vem à igreja, Deus fala com você. Ele nos leva a preparar as pessoas para a vinda de Cristo. E nós começamos a preparar outras pessoas. Nós começamos a ensinar outras pessoas. Nós começamos a falar de Jesus para outras pessoas. Nós começamos a ensinar as outras pessoas a verdade. Porque nós estamos tão felizes com aquilo que a gente quer levar para as outras pessoas. A gente quer dar aquilo que nós temos hoje. Que eu tinha uma vida desgraçada, derrotada, doente, miséria, triste. E hoje eu estou tão feliz com aquilo, essa alegria que eu tenho, eu quero levar para as pessoas. Eu quero ensinar para elas o Evangelho. É aí que acontece, a pessoa salva, ela sente isso. Ela não guarda o Evangelho para ela. Ela não é crente que vai na igreja. Ela é um crente que leva o Evangelho para as pessoas. Ele nos ensina coisas que nunca foram nos mostradas. Tem coisas que nós vamos aprender com Deus, irmãos. Nenhuma mente humana pode nos ensinar coisas. Tem coisas que eu aprendo, irmãos. Tem coisas que Deus me mostra, que depois eu vou assistir Discovery, vou assistir History, eu vou descobrir, isso eu já sei. Tem coisas que eu prego aqui que eu nem sei, irmãos. Daqui a pouco eu vejo que é verdade. Deus fala coisas para a gente, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele nos mostra coisas maravilhosas. É isso que é a nossa felicidade. Nossa felicidade não está nas coisas, é de saber. As coisas, vocês vão ver, a pessoa salva, ela pode ter milhões e milhões de reais, mas isso para ela não vale nada.
ela não troca todo o dinheiro pela sua alegria que ela tem de ter Jesus. Ontem eu fiquei tão feliz quando hoje nós estamos aqui, dia que é hoje mesmo? 28, é para quem está assistindo, né? De novembro de 2021. O Palmeiras foi campeão ontem da Libertadores, e quando foi entrevistar o goleiro, para mim é o melhor goleiro do Brasil, só glorificava Deus, glorificava Deus, glorificava Deus. Os caras da televisão ficaram e adorando. A alegria que ele estava sentindo, não por ser campeão, alegria por estar reconhecendo o que Deus fez naquele momento. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Não somos nós que conquistamos, é Deus que nos dá a conquista. É Ele que abre os caminhos, é Ele que faz, é Ele que faz você pensar em certas coisas, é Ele que faz você, eu vou para, não, agora eu vou para cá. Eu acho que para o jogador é assim, não vou chutar, não vou chutar, não vou passar. Não, eu vou ficar nesse lugar, vou mais para a direita, porque ele vai chutar aqui. E Deus, Ele antecede aquilo que vai acontecer para aquele que é salvo. Você já sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, ser guiado por Deus, você está na frente de todo mundo. Você sabe de todas as coisas, porque Deus te revela, irmãos. Ele te mostra, Ele cuida, Ele sabe do nosso futuro. Por isso que vale a pena ser salvo. Estou terminando. Agora, não podemos aceitar, irmãos, presta atenção. Eu sei que isso que eu vou falar é duro. Mas não podemos aceitar, como cristãos, pessoas que recitam a palavra de Deus, que falam em nome de Deus, porém nunca se arrependeram dos seus pecados. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Eu estava assistindo sexta-feira à noite, como chama aquele repórter lá, do SBT, lá, o Cabrini, entrevistando o Hipólito. Ele se assumiu, né? Homossexual, tudo bem, irmãos, eu acho que cada um vai cuidar da sua vida, mas dizer que é evangélico é demais. Ele pode ser o que ele quiser, nós não estamos aqui contra ninguém, todo mundo tem direito de ser o que quiser e não criticamos ninguém. Eu tenho amigos homossexuais, converso com homossexuais, come na minha casa, não tem problema nenhum, vem na igreja, não tem problema nenhum. Agora, dizer que é crente é outra coisa. Por quê? Está aqui. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas é aqueles que fazem sexo ao contrário. Deu para entender, né? Homem tem um pininho, a mulher tem um furinho. Um só, viu? Agora o outro furinho não é, ele é esgoto. Nem os ladrões, nem os avarentos, mão de vaca, nem os bêbados, nem os maldizentes, fofoqueiros, falam mal dos outros, nem os roubadores, principalmente de dízimo, herdarão o reino de Deus. Eu não posso falar com uma pessoa, eu não posso concordar, aceitar como cristão. Ele pode até dizer, mas eu não vou aceitar uma pessoa que é crente, dizer que é crente, praticando essas coisas. Eu respeito, não estou aqui para julgar ninguém, mas a palavra de Deus diz que eu não posso me alinhar com os injustos. Eu não concordo, eu não posso concordar essa pessoa dizer para mim que ela é crente, sendo que ela pratica até coisas pior, mente, rouba e coisas mais. Amém? Romanos 10:9. As pessoas acham que para ser salvo é só fazer isso. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí a pessoa acha que isso aqui é salvo. Mas esse que escreveu isso, foi aquele que escreveu o versículo anterior. Volta lá, Romanos 8:3.
É isso? Não, 1 Coríntios 6. Desculpa. 1 Coríntios 6, 9. O que escreveu isso, irmãos? A pessoa quando lê o outro, tem que ler isso aqui também. O apóstolo Paulo, que escreveu lá em Romanos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os... Está aí. Então não é só confessar. Não é só confessar Jesus, você é salvo. Se você pratica isso aqui, você não é salvo. Não é só ir na igreja, não é se batizar. Crer é agir, fé é certeza das coisas que se espera. O crer, irmãos, é tomar atitudes, tomar uma direção, se posicionar em relação a alguma coisa. Crer, eu creio nisso, então eu faço isso. Agora, voltando lá em Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Eles pregam isso aqui e falam que é salvo, mas só que ele esquece que a porta é estreita. Isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é o básico. É a mesma coisa que eu falar para você, ó, o bolo é feito de farinha, de fermento, de ovo e de leite. Todo mundo. E esse bolo gostoso aqui, mas aí, mas como que eu faço? Qual é a quantidade? Quanto tempo de forno? Quanto tempo de fermentação? Que mais, né? Então, quer dizer, não é apenas falar que eu sou salvo, porque tanto é que lá ele fala, se crer, né? Em teu coração, creres em Deus. Crer é tomar atitude, irmãos. É obedecer a palavra de Deus. Aí sim você será salvo. Mas as pessoas falam, não, eu confessei Jesus. Esse não é um avivamento que as pessoas falam. Hoje um monte de gente está falando, olha, hoje houve avivamento, porque 10 pessoas aceitaram Jesus. Será que aceitaram Jesus? Ou porque estavam lascados na vida, falou, eu quando aceitei Jesus foi assim. Eu estava tão derrotado na vida que eu queria aceitar Jesus para ver se mudava a minha vida. Mudou? Não. Por quê? Porque eu não era convertido. Aí eu fui conhecendo a verdade, fui me convertendo. Ah, mas é aquele que estava do lado de Jesus lá, ele aceitou Jesus lá, mas ele pediu perdão, ele se arrependeu de tudo que ele fez errado. A gente não sabe o quanto que eles conversaram ali. Quanto tempo eles ficaram lá conversando, a gente não sabe. Mas Jesus perdoou os pecados. Se Jesus perdoou, quem sou eu para condenar? Vai saber quem que era o homem. Vai saber o que? Por que ele foi preso, né? Será que ele foi preso injustamente? A Bíblia não fala disso. E Jesus, agora o outro não quis saber de Jesus. Então, irmãos, ser salvo é algo muito mais profundo do que a gente imagina. E agora sim eu vou terminar. Romanos 8, 3 a 8. Evangelho do Reino. Não se trata de posição teológica, mas sim de um posicionamento de prática e de santidade. Não é um conhecimento teológico. Não é você conhecer a Bíblia. Não é você conhecer os livros de Corpus, as passagens. Não. O reino de Deus é um posicionamento, é santidade, é praticar aquilo que é a palavra de Deus. Você tem praticado a palavra de Deus? Você pratica aquilo que Deus mandou você fazer? Você faz as coisas do teu jeito ou do jeito de Deus? O jeito de Deus não é do jeito que a gente quer, irmãos. É muito pelo contrário. Que se eu for fazer as coisas do meu jeito, eu pregaria só, que nem muitos, eu só ia pregar aqui domingo à noite. Amanhã colocaria um de quarta, um de sexta, abriria mais reuniões, colocava outros. Não, eu não lia a Bíblia, não lia livros, eu não ficaria o dia inteiro meditando. Então eu faria do meu jeito, e não do jeito que Deus. Não, a quem é muito dado será mais cobrado. É um preço, irmãos, que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que pagar. E as pessoas não estão se alertando, não estão ligados nisso. Eles nos falam que nós somos religiosos. Não, não somos religiosos. Religiosos são vocês, que não pregam santidade, que não confrontam pecados e que não lutam contra a iniquidade. Não adianta vocês manifestarem os seus dons,
de cura, de profecia, profeta daqui, profeta de lá, a unção do riso, a unção do sei o que lá, a unção do sei o que lá, cheio de unção, mas o odre é velho, vai estourar, e pior que quando estoura, irmãos, leva um monte para o inferno. É impossível não vir os escândalos, ai daqueles por quem vierem. Irmão, nós estamos vendo cada coisa acontecer aí, é que eu não vou dar nome aqui, mas é coisa feia que está acontecendo por aí. O Evangelho do Reino não se trata então de posição teológica, mas sim de posicionamento prático e de santidade. Vou ler esse texto aqui para a gente terminar. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, vai até o 8. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Teve gente que tem uma religião aí, uma seita, que diz que Jesus, o homem, pecou. É duro ouvir isso. E tem tem até programa de televisão. Semelhança do homem pecador. Foi semelhante ao homem pecador, nunca foi pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências, as exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito letra maiúscula, é Espírito Santo, tem a mente voltado ao pensamento, atitude, tudo voltado para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode, não tem. Não tem como você agradar a Deus se você quer satisfazer a sua carne. A verdadeira conversão transporta o crente para uma nova vida no Espírito. Por exemplo, você já é batizado no Espírito Santo? Você já ora em línguas? Não. Você não está preocupado com isso, não? Será que você é salvo? Você não deseja isso? Não. Ah, para quê? Já vou na igreja, já dou meu dízimo, minha oferta, já pago a prestação. Para quê? Já me batizei. Você não quer conhecer Deus? Vai continuar na carne? É um mandamento, eu quero que todos vós orem em línguas. Onde está esse versículo aí? Coríntios 14. Gostaria que todos vocês falassem línguas. Tem uma outra tradução que diz que eu quero. Vê, olha lá, eu quero que todos vós, você vê que as Bíblias estão mudando, né, irmão? Eu quero que todos vós faleis, eu quero, é imposição, é ordem. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Eu quero, é mandamento. Quem está falando é o apóstolo Paulo, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Orar em línguas é a melhor coisa que você deve ter na sua vida espiritual, para que você possa se aproximar mais de Deus. Quando Deus habita de verdade na pessoa, ela não consegue permanecer no pecado, irmãos. Romanos 8, versículo 9, a gente termina. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Porque eu sou batizado. Não estou dizendo que você não tenha,
mas você fica muito mais feliz quando você é batizado. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, daquilo que você pratica. O que é justiça? É destruir a iniquidade. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Para terminar, irmãos. Mas eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo? Não quer dizer que você é salvo também. Por quê? E a iniquidade que te afasta de Deus? Os discípulos tinham o Espírito Santo, expulsavam o demônio, profetizavam. Quem que profetizava? Em nome de quem? Em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei. Vem tudo do Espírito de Deus. Mas é iniquidade. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, fica muito mais fácil identificar a iniquidade. Fica muito mais fácil você lutar contra demônios. Por isso que é uma arma que Deus nos dá. É algo a mais para a gente lutar e ser salvo. A salvação somente pela porta estreita. Aplauda o Senhor Jesus.